Olá, irmãos, graça e paz, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto da família. É uma alegria ter você participando com a gente. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre família, sobre algo que é tão importante, né, irmãos? Algo tão valioso para nós que é a nossa família. Só que a gente enfrenta alguns tipos de problemas que marcam muito, né, a nossa sociedade como um todo. Porque hoje, por exemplo, os relacionamentos familiares, eles estão cada vez mais focados na individualidade, no egocentrismo, no eu, no meu prazer, no meu bel prazer, a mim mesmo. E isso não é relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas em vários quesitos, mas nós, hoje em dia, temos nos perdido porque o foco dos relacionamentos tem sido cada vez mais a individualidade. Relacionamento conjugal, por exemplo, está cada vez mais curto e cada vez de uma faceta diferente, já são multifacetas as famílias. Tem uma série muito interessante chamada Modern Family, ou Família Moderna, e é uma família que dentro dela existem várias famílias, é quase uma família mosaica, cada estrutura diferente uma da outra. E nós vemos isso muito constante na nossa sociedade. Isso tem feito com que as famílias sejam cada vez mais frágeis, cada vez mais pueris, cada vez mais destrutivas, porque isso destrói não só o relacionamento pessoal, mas também o relacionamento familiar, toda uma estrutura familiar. Isso gera famílias enfermas, desestruturadas, desgastadas. E essa fragilidade tem desfiado o tecido social na qual nós estamos inseridos, no qual as famílias estão inseridos. E eu gostaria de convidar você a fazer a leitura comigo de Efésios, capítulo 5. Nós leremos do verso 15... Efésios capítulo 5, dos versos 15 ao 21, que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, e nós vamos aprendendo aqui, a forma como eu gostaria de tratar com vocês é a seguinte: nós apresentamos um problema, agora nós vamos falar sobre a rota de correção, né? Corrigindo a rota, o que a Bíblia fala, e ao final sobre a missão, sobre como nós devemos agir. Na correção da rota, nós vamos entender que esse texto ele nos traz três grandes princípios e três princípios muito interessantes da forma como nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos. Lembrando que a gente está falando de família, não especificamente de casamento. Claro, isso aqui abrange muito casamento, mas também a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim. Nós, como cristãos, somos uma grande família. Por isso, nós vamos tratar sobre essa questão de relacionamento. E quando nós olhamos especificamente Efésios 5, verso 18, nós vamos entender que famílias não tão modernas, ou uma família cristã, ela deve entender que os relacionamentos, eles são construídos com a ajuda sobrenatural de Deus. Veja o que diz o verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é dado à igreja e se move em favor das pessoas. Nós devemos entender que uma vida cristã é uma vida de contracultura, porque a nossa vida é baseada no amor, na bondade, na fidelidade, nos dons do Espírito, na vida na qual Jesus nos ensina. E se nós olharmos a postura que nós devemos ter e a postura da sociedade hoje, você vai perceber que são posturas radicalmente contrárias umas às outras.
A nossa postura é totalmente diferente da postura de alguém, de um amigo, de um conhecido, de alguém no trabalho que não é cristão. Por isso nós devemos entender que nós devemos deixar-nos encher com o Espírito Santo, porque Ele é a ação, a força de Deus que se move em nós. Ele é o próprio Deus agindo em nós e que constrói as bases do nosso relacionamento, seja conjugal, paternal, maternal, como amigos. Nós devemos entender que é sobrenatural essa ação e que Deus nos ajuda a construir relacionamentos. E eu gostaria que nós refletíssemos agora sobre isso. Será que o meu relacionamento, seja com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, será que ele está ruim por algum motivo que não seja eu estar não tão bem no meu relacionamento com Deus? Irmãos, nós devemos ser muito transparentes nessa análise, nessa avaliação. Será que o problema do nosso casamento não é apenas um reflexo do problema que eu tenho enfrentado no meu relacionamento com Deus, da minha ausência de oração, da minha ausência de devoção a Deus? Enfim, nós devemos fazer uma análise sobre isso. E como nós vamos viver esse amor? Essa expressão deixando-se encher pelo Espírito Santo, ela traz 4 princípios muito interessantes. Primeiro, o verbo ele está no modo imperativo, ou seja, ele não é uma proposta, ele é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem e não uma opção do cristão. Em segundo lugar, o verbo está na voz passiva. O texto não diz encha-se do Espírito, mas diz deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está instruindo os discípulos da igreja a darem lugar ao Espírito Santo. Eu e você devemos dar espaço, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo, buscar com que o Senhor venha a nós e nos preencha com o seu Espírito Santo. Isso é um papel do cristão. E muitas vezes nos nossos relacionamentos, você com a sua esposa, você mulher com seu marido ou com seus filhos, nós não temos deixado o Espírito Santo agir e nos influenciar. Nós devemos pensar sobre isso. Em terceiro lugar, o verbo ele está no plural. É uma orientação dirigida a toda a comunidade cristã. Toda a comunidade cristã. Nós, todos nós, você e sua casa, devem buscar deixar se encher do Espírito Santo. Ela não deve ser uma busca somente do marido, ou da mulher ou dos filhos. Nós devemos deixar-nos como família ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, não tem nada mais poderoso nessa vida do que uma família abundante, plena, transbordante do Espírito Santo. Uma família que tem a presença do Espírito Santo em suas vidas é uma família que transforma o mundo. Em quarto lugar, o verbo está no presente contínuo ou no progressivo. Paulo usa o imperativo presente, implicando que devemos continuar sendo preenchidos. Irmãos, não é uma experiência única. Você vai, se enche do Espírito Santo e acabou. Não, é algo contínuo, progressivo. Você se enche e porque você se encheu, você vai se encher de novo. E essa busca ela deve ser constante, ela nunca deve cessar nas nossas vidas. Uma família equilibrada, uma família cristã de verdade, com as suas bases estabelecidas nos valores do reino, é uma família que busca se encher todos os dias da presença do Espírito Santo. O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que relacionamentos eles são construídos com submissão. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A palavra sujeitem-se no grego é a palavra hipotasso, significa colocar-se debaixo de alguém ou sob alguém. Mas isso para nós é um grande problema, porque quando falamos de qualquer nível, qualquer tipo de submissão, já nos torna contraculturais. A sociedade aí posta, ela é totalmente contrária à submissão. Um outro problema é que a sociedade hoje é a sociedade do consumo e o nosso eu se coloca como um consumidor chato, aqueles consumidores que querem tudo pronto. Nos colocamos como, o nosso eu se coloca como esse consumidor e olhamos para as pessoas como vendedores que devem estar prontos a servir e atender os nossos caprichos. Submissão, sujeitar uns aos outros, significa dar lugar ao outro, dar preferência ao outro, significa renunciar às nossas vontades em favor do outro. Uma família que transborda a plenitude do Espírito Santo, que é plena, que é cheia do Espírito Santo, que se deixa encher do Espírito Santo,
É uma família onde uns se sujeitam aos outros, por amor a Cristo. Será que nós estamos prontos a nos sujeitar? Marido, você está disposto e pronto a se sujeitar pela sua esposa? Esposa, você está disposta e pronta a se sujeitar para o seu marido, por amor a Cristo? Filhos, vocês estão dispostos a se sujeitar aos pais, por amor a Cristo? Percebam que o foco é sempre por amor a Cristo. Cristo é o centro da nossa família. Não há família equilibrada, não há família plena do Espírito Santo sem o senhorio de Cristo. E nós devemos viver dentro das nossas casas, dentro da nossa família, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é que famílias são construídas com esforço e sacrifício das nossas escolhas, ou em nossas escolhas. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a um comportamento contracultural. E esse comportamento contracultural implica em esforço e dedicação. Filipenses 2, 13, 14 e 15 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo. Irmãos, olha que chamado maravilhoso nós temos. Paulo, acredito que já deveria saber sobre isso, né? A sociedade que nós viveríamos hoje, uma sociedade totalmente corrupta, depravada e corrompida. E ele nos chama para ser como estrelas que brilham. Irmãos, olha que privilégio é ser uma família, é ser parte de uma família que tem a presença do Espírito Santo, que se sujeita por amor a Cristo e que brilha como estrelas no universo. Nós devemos buscar e ter esse esforço intencional de nos esforçar para sermos família, para cultivar e cuidar dos nossos relacionamentos. Colossenses 3,14 tem um versículo muito interessante que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, nós temos o elo perfeito, que é o amor. Nós somos chamados para fazer escolhas como Jesus fez. Quando nós escolhemos o modelo de Jesus, e essa escolha nossa já é a ação do Espírito Santo em nós. Olha que perfeito, como Deus age de maneira perfeita. Quando nós escolhemos as coisas de Deus, nós escolhemos ser como o modelo de Jesus é, isso já é a ação do Espírito Santo em nós. Então, através disso, nós somos capacitados a fazer aquilo que Deus espera de nós. Quando nós pisamos na água, o mar se abre. Porém, nós precisamos caminhar até a praia e da areia até a água. Ou seja, Deus cuida de nós, nos abençoa, faz milagres, transforma famílias, transforma situações, porém nós precisamos desse esforço, esse caminhar até as águas. Que eu e você entendamos isso, que é necessário nos esforçarmos pela nossa família, que é necessário lutarmos pela nossa família. Hoje a sociedade é muito fácil. Não deu certo o casamento, separa. Como diria uma música do Al Cubo, tá na moda, é o plano. É o plano das pessoas. Tanto é que hoje divorciar é mais barato do que casar. É mais rápido divorciar do que casar. Nós precisamos entender que esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é lutar pelas nossas famílias, é lutar pelos nossos relacionamentos, é se encher da presença do Espírito Santo, é se sujeitar uns aos outros por amor de Cristo e ter em nossa mente esse esforço diário de morrer. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que família é mais do que uma razão para se viver, é uma verdadeira causa pela qual morrer. Aquele que não está pronto para morrer pela sua família não está pronto para viver com ela. Nós devemos lutar pela nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos relacionamentos. Hoje nós somos atacados de todas as formas por uma sociedade que despreza e menospreza a família. Mas nós, como cristãos, nós devemos honrar a nossa família, lutar pela nossa família. E para nós firmarmos os nossos passos, eu quero deixar 2 perguntas ou 2 dicas que você possa refletir ao longo da sua semana,
A primeira é, do que você está se enchendo? Será que você se enche do Espírito Santo? E essa pergunta é retórica também. Do que eu tenho me enchido? Será que eu estou me enchendo da presença de Deus, do Espírito Santo, me enchendo de relacionamentos tóxicos, me enchendo de coisas ruins? Do que é que nós temos nos enchido? Se encha do Espírito Santo. E a segunda pergunta é como você pode desenvolver características de alguém que busca se deixar encher pelo Espírito Santo? Quais as características, ou como você pode refletir durante a sua semana e entender que ações devem ser tomadas? Que tipo de ação você acha que você deve tomar em relação a isso, nesse se encher do Espírito Santo? Que eu e você possamos refletir sobre isso, porque essa é a nossa missão. É ser cheios do Espírito Santo, cultivar os nossos relacionamentos de maneira saudável, de maneira equilibrada, de maneira onde Cristo seja glorificado e Ele seja o centro da nossa família. Que tudo aquilo que nós temos em casa gire em torno de Jesus, que Ele seja o centro da nossa família. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos o Senhor pelas nossas famílias. Por causa delas, ó Deus. Senhor, obrigado, porque nós somos um povo que cultivamos relacionamentos saudáveis. Obrigado, Deus, por sermos um povo que acreditamos e nos esforçamos e lutamos pela nossa família, Deus. Entendemos que é projeto do Senhor, que é plano do Senhor. Acreditamos e confiamos que o Senhor, ó Deus, trabalha em favor de cada família da nossa igreja, em cada família que confessa o Teu nome, Deus. Que seja assim, que seja visto em nós a glória do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada irmão, de cada irmã que me ouve nesse momento, na casa de cada um deles, na família de cada um deles, nas suas estruturas emocionais, espirituais, relacionais, conjugais e financeiras, Deus. Que o Senhor seja glorificado no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, que você tenha uma semana plena da presença do Espírito Santo, que o Senhor fortaleça a sua família. Deus te abençoe.